e agora cresceu, e Davi tem que lutar contra um gigante, simplesmente porque ele não aproveitou a oportunidade que Deus havia lhe dado. Adão e Eva, se tivessem arrependido quando estavam no jardim do Éden, não teriam sido expulsos de lá. Mas o que eles fizeram? Começaram a lançar a culpa um no outro. As pequenas coisas, as mínimas coisas. Judas, se tivesse valorizado ou sondado a intenção do seu coração acerca de Jesus, não teria vendido por 30 moedas de prata. São as pequenas coisas da nossa vida que às vezes nos destrói, porque às vezes as pequenas coisas da vida, nós não damos a elas a atenção devida. A mulher tinha 10 dracmas, e a Bíblia diz que ela perdeu uma. Irmãos, quando você tem algo e você perde, qual é a tua prioridade? A prioridade dessa mulher era: eu tinha 10, perdi uma, eu tenho 9, mas essa que eu perdi tem para mim valor. Então o que ela faz? A prioridade dela é: eu preciso encontrar a dracma que eu perdi. Mas aí vem uma pergunta ao meu coração: se a prioridade dela é encontrar o que perdeu, qual é a prioridade de Deus? Porque diante da perda, nós preocupamos com as nossas prioridades. Eu preciso conquistar de novo aquilo que eu perdi. E por causa da perda, nós tomamos decisões erradas. Porque pode acontecer da nossa prioridade não ser de Deus. Era da vontade de Deus que essa mulher encontrasse a dracma? Sim. Mas Deus tinha outras prioridades. E Ele precisou ensinar para esta mulher qual eram as prioridades dele. Irmão, se você chegou aqui hoje e você tem perdido na tua vida, antes de você correr atrás daquilo que você perdeu, primeiro, tente entender qual é a prioridade de Deus diante da sua perda. A da mulher é: eu preciso encontrar a dracma, mas as de Deus não. Pastor, qual era a prioridade de Deus para essa mulher? Para nós entendermos isso, nós precisamos entender o que é que nos leva a perder coisas preciosas de valor dentro de casa. A prioridade dela é: eu preciso encontrar a dracma, mas é como se Deus estivesse dizendo para ela: você só perdeu porque o ambiente onde a dracma estava, onde você estava bagunçado. Se o ambiente é de bagunça, nós perdemos coisas preciosas que têm muito valor na nossa vida. Quando as coisas não estão no seu devido lugar, nós perdemos. Quando não entendemos o nosso lugar na casa, nós nos perdemos. Quando não cumprimos com a nossa responsabilidade, nós perdemos. Aquela mulher perdeu, porque o ambiente no qual ela vivia era um ambiente de bagunça. Não adianta correr atrás do que perdeu, se o ambiente ainda continua bagunçado. Você pode até encontrar, mas vai perder de novo. A prioridade dela é: eu tenho que encontrar a dracma. De Deus é: arrume a casa. Porque se você arrumar a casa e tudo estiver no lugar, você vai encontrar aquilo no qual você perdeu. Ela quer encontrar a dracma, Deus quer que ela arrume a bagunça. Meu irmão, você vai ter que decidir diante da perda, qual prioridade você vai colocar em primeiro lugar na tua vida, se a sua ou a de Deus. Porque, meu irmão, se nós não colocarmos as prioridades de Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós não vamos perder apenas uma dracma, mas nós vamos perder todas as 10. Dracma aqui na palavra de Deus são valores que nós perdemos, que são preciosos, mas nós perdemos dentro da própria casa. Porque, meu irmão, disse alguns dias atrás em uma pregação: do que adianta ser um herói para o patrão? Do que adianta ser um herói para os amigos? Do que adianta, irmão, ser um herói para os irmãos da igreja, para o pastor, se dentro de casa somos leprosos? Lembra de Naamã? A Bíblia diz que Naamã era um vencedor.
admirado pelo seu rei. E diz a Bíblia que por meio de Naamã o Senhor deu vitórias àquele povo. Mas quando ele chega dentro de casa, diz a Bíblia assim: Naamã, porém, leproso. Para os soldados, quero ser igual Naamã. Para os homens que andavam nas ruas, os jovens, quero ser igual Naamã, um vencedor. As meninas, quero me relacionar com alguém igual ele. Mas quando ele chegava dentro de casa, tinha duas pessoas que sabiam de quem ele era de verdade. As duas pessoas, a mulher e a escrava. Porque dentro de casa ele tirava as vestes. E quando ele tirava as vestes, a escrava e a esposa via nele a lepra que as vestes escondiam, porque ele não poderia mostrar do lado de fora. A minha intenção hoje aqui, meu irmão, não é muitas das vezes fazer de você um vencedor do lado de fora, mas levar você a entender que talvez você tenha perdido batalhas grandiosas dentro da sua própria casa. Dentro de casa, e talvez porque o ambiente é um ambiente que está bagunçado. A prioridade dela é encontrar a dracma, mas a prioridade de Deus é arrumar a bagunça. Qual a sua prioridade diante das suas perdas? Como está o ambiente? Como está a tua vida diante do Senhor, o nosso Deus? Porque talvez, por estar bagunçado, nós estamos perdendo. Ninguém perde por acaso. Perdemos porque lançamos algumas sementes no decorrer da caminhada. E a Bíblia diz que aquilo que o homem planta, ele também irá colher. Então a prioridade de Deus é: você precisa arrumar a bagunça, colocar as coisas no lugar, fazer do jeito que Deus quer, e não mais procurar dar jeitinho nas coisas. Então o ambiente estava bagunçado. Pergunta para o seu irmão: como é que está o ambiente aí, irmão? Sabe o que diz a Bíblia? Que aquela mulher, diz o texto, vou ler para depois você acompanhar em casa. Olha o que diz a Bíblia. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a candeia, luz, lamparina? Entenda do jeito que você quiser. Eu sou da roça, na roça tinha lamparina e lampião. Meu irmão, quando a gente acende a luz, é porque o ambiente está escuro ou porque o ambiente está claro? Então a prioridade da mulher era encontrar a dracma. A de Deus é: acenda a luz, porque o ambiente que você está é de trevas. E quando estamos em um ambiente de trevas, nós corremos o risco de perder coisas preciosas. E pior, de deixar entrar para dentro que tem que ficar do lado de fora. Mas por o ambiente ser de trevas e a gente não conseguir ver de forma nítida, entrou. Está nos fazendo perder, mas a gente está correndo atrás do que perdeu. Mas a prioridade de Deus é: precisa acender a luz. Não dá para viver do jeito que está, porque o ambiente é de trevas. Quando a vontade de Deus é que reina na casa, aí nós vivemos num ambiente de luz. Quando não é a vontade de Deus, o ambiente é de trevas. Quando eu pratico as obras das trevas, eu vivo em trevas. Quando eu ando nos meus desejos, na minha carne, na minha vontade, o ambiente também é de trevas. Irmãos, deixa eu te dizer algo sério. Eu posso até vir na igreja e ainda assim continuar vivendo no ambiente de trevas. Pastor, isso está na Bíblia? Claro. Claro que está. A Bíblia diz que Paulo marcou uma reunião com os discípulos em Troade. Era só uma reunião. Mas a notícia que Paulo estava na cidade espalhou. A multidão da cidade ficou sabendo que Paulo estava naquele lugar. E a Bíblia diz que as multidões saíam de suas casas, vinham onde Paulo estava. E Paulo estava no 3º andar, ensinando a palavra. Aquilo que seria apenas uma reunião virou um culto. O povo adorando a Deus. E diz a Bíblia que aquele ambiente era um ambiente onde havia muitas
luzes. A Bíblia diz isso. A multidão encheu o terceiro andar, o segundo andar, o primeiro andar, e de repente chega um menino para a reunião. Um jovem chamado Eutico. Ele chega no prédio e não tem como entrar, tem gente demais do lado de dentro. Mas Eutico, o teimoso, ele vai empurrando, dá licença. O senhor me dá licença, e ele vai subindo. Estava no primeiro, agora está no segundo, e ele me dá licença, até que ele chegou no terceiro andar. Ele poderia ter sentado em qualquer lugar, irmão. Ele poderia ter sentado no chão, ele poderia ter sentado no altar, em qualquer lugar. Mas diz a Bíblia que Eutico foi para onde? Para a janela. Por que Eutico foi para a janela? Você já parou para pensar nisso? Se tinha outros lugares na casa para que ele pudesse ficar, por que a janela foi uma escolha? Não foi um obreiro que o pegou e o colocou na janela, não. A janela foi uma escolha de Eutico. Agora, por que ele foi para lá? Porque a janela revela como estava o coração dele. Eutico vai para a janela porque ele queria ter acesso tanto ao que acontecia do lado de fora, quanto ao que acontecia do lado de dentro. É mais ou menos assim: se é para louvar aqui, eu louvo, mas se tiver uma festa lá fora, o ambiente é de trevas. Se é para adorar só o Senhor é Deus, lindo, lindo, lindo és aqui, eu adoro. Mas se a eguinha pacotó tocar do lado de fora, se a velocidade é 15, 20 ou 30, eu não sei, mas se é para cantar, eu tô dentro.